uma das ferramentas mais robustas que o mercado tem hoje. Uma ferramenta que traz por si só uma bagagem de uma empresa de quase 40 anos. Acho que tem 40, acho que a Microsoft tem 40 anos e é pioneira em muita coisa no mercado. Então, a Microsoft acabou por um tempo deixando de ser reconhecida como uma empresa pioneira, como uma empresa de muita inovação, porque ficou por um tempo com o Windows ali, com algumas atualizações, sempre aquela coisa desktop e tudo isso. Depois, com o nosso saudoso Satya Nadella, que há 10 anos está à frente da Microsoft, ela simplesmente multiplicou seu valor de mercado em 10 vezes. E é muito fácil você multiplicar seu valor de mercado em 10 vezes se você vale R$1 milhão, 10 milhões de dólares, quiçá 100 milhões de dólares. Agora, se você vale quase uma centena de bilhões de dólares, você conseguir transformar sua empresa e fazer com que ela chegue a um valor de mercado de mais de 1 trilhão, é outra coisa, é outro nível. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é entender a que categoria cada um desses arquivos, um desses sistemas está contido, em qual que ele se pertence, acho que é o melhor termo. Então, eu tenho as aplicações Office, que são aplicações operacionais, como o quê? Word, Excel, OneNote, PowerPoint, Access, tudo isso são aplicações completamente operacionais. Depois, eu tenho as aplicações de comunicação, que é mandar um e-mail, enviar um Teams, falar com alguém pelo Viva, deixar alguma anotação ali no Notes, porque eles usam muito isso, mas só em caso bem específico que não tem acesso a outra ferramenta de comunicação. Colaboração, eu trabalho em equipe, então principalmente ali vai estar o Teams para comunicar todo mundo, o Streaming para postar conteúdos, o Drive para compartilhar documentação e o SharePoint para fazer todo o site e aquelas questões que você já conhece. Tem a parte aqui de gestão de tarefas, a parte de ilustração, alguns vocês vão ver que vão repetir mais de um, porque ele se aplica. As aplicações de negócios são aquelas voltadas mais para gestão financeira, gestão de empresas, produção, inclusive o Dynamics entra aqui. Segurança IA, basicamente, e depois o Viva. A gente vai passar em cada um desses grupos de aplicações aqui de uma certa forma. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é a integração entre elas. Se a gente não entender a integração entre elas, a gente não vai conseguir avançar. E aí é isso que eu vou falar com você aqui agora. Para você entender essa integração, eu vou usar como exemplo o próprio Teams, porque eu acho que ele é uma ferramenta muito robusta e ele permite que a gente faça essa análise. Quando eu entro no Teams aqui, eu preciso entender que existe uma parte de chat, que é a comunicação interna, e a parte de equipes, que são os grupos de pessoas que formam uma estrutura organizada dentro da empresa. E aqui, a gente vai ter várias aplicações aqui dentro, mas eu tenho que entender que aqui eu vou trabalhar com equipes e com canais de comunicação dentro das equipes e com o chat. No chat eu tenho um grupo de pessoas, tem, igualzinho tem no WhatsApp, mas não é formalizado, não é uma coisa tão formal quanto uma equipe. Uma equipe é um workspace de trabalho. Vamos pegar aqui uma estrutura dessa do Teams, só para a gente poder começar a trabalhar. Se você tem o Teams aqui como cerne dos projetos, você vai ter que entender como que ele também funciona e como que são as próximas fases que você pode trabalhar dentro dessa mesma plataforma. Então, por exemplo, o Teams, ele necessariamente tem uma área de documentação. Se você entrar no Teams em si e vir aqui, por exemplo, recrutamento e seleção, você pode vir aqui e clicar em arquivos. Vai aparecer uma área de arquivos aqui dentro. Mas essa área de arquivos está dentro do Teams? Não, não está. Ela não faz parte do Teams. O Teams é uma plataforma que demonstra ela aqui dentro. Quando no Teams você está vendo um repositório de arquivos, até colocar ele aqui no meio porque eu vou fazer uma outra coisa. Essa visualização do diretório de arquivos que você vai acompanhando, que está aparecendo aqui para você dentro do Teams, que você pode ver toda a parte de documentação, criar um documento, enviar um documento, compartilhar. Tudo que você vê aqui dentro, por exemplo, da parte de documentação, a gente usa muito isso aqui na ProStado, toda essa estrutura de arquivos que você vê aqui, na realidade ele não está dentro do Teams, ele está dentro de um repositório do OneDrive. Mais à frente a gente vai falar sobre o OneDrive, sobre SharePoint, sobre tudo isso, mas por enquanto vamos deixar ele aqui no OneDrive. Ele está aqui no OneDrive. O que o OneDrive faz? O OneDrive é literalmente um espaço de um repositório em nuvem. Esse repositório em nuvem que está dentro, até colocar ele aqui para cima, esse repositório em nuvem que é visualizado dentro do Teams, na realidade, quando eu olho para cá, ele só é visto aqui dentro do Teams, ele não está dentro do Teams, ele está dentro do OneDrive. E o OneDrive permite que o Teams tenha essa visualização.
Da mesma forma que se eu quiser aqui, quando eu clico aqui e estou vendo um SharePoint aqui dentro, essa estrutura do SharePoint, ela está dentro do Teams? Não, ela está sendo visualizada dentro do Teams. Se eu abrir isso aqui no navegador, eu vou ter o SharePoint geral da ProResultado aqui dentro, que por sua vez, se você vir aqui em conteúdo do site, você vai ver que esse site está dentro de um repositório maior. E aqui você tem documentos, e esses documentos é a mesma biblioteca que você vê aqui dentro. Então, a biblioteca documentos que você vê aqui dentro, por coincidência, está onde? Dentro de uma estrutura maior que é o SharePoint. Então, o OneDrive das bibliotecas está dentro do SharePoint. Então, por exemplo, se eu pego aqui um SharePoint da vida, vamos voltar ele para cá. Esse OneDrive que a gente está visualizando ali, que está sendo disponibilizado dentro do Teams, por exemplo, eu posso falar muito bem que esse OneDrive, deixa eu até colocar aqui, eu posso falar que esse OneDrive que aparece lá dentro do Teams é um pedaço do SharePoint que passa por dentro do OneDrive e está disponível também dentro do Teams. Se você visualizar por aqui, você vai ver que no meu OneDrive eu posso ter várias bibliotecas. Inclusive, se eu entrar no TrainingsPace, tem várias bibliotecas que foram criadas aqui dentro. Cada biblioteca dessa é uma sincronização diferente dentro do Teams. Então, aqui no Teams, eu tenho essa visualização. Eu posso ter um SharePoint que vai disponibilizar um pedaço dele dentro do OneDrive, que vai estar dentro do Teams. Só que eu também posso levar a página do SharePoint diretamente para o Teams, que também funciona. Então aqui, ó, o Teams, ele pega a visualização do SharePoint. Beleza, mas é só isso? Não. Se você entrar aqui no Teams e falar o seguinte, eu estou aqui dentro do meu Teams, deixa eu pegar ele. Acho que na estratégia eu tinha um que eu posso mostrar que é antigo, acho que era aqui. Aqui dentro do Teams eu também posso trazer o quê? Eu posso trazer informações de um planner. Então, por exemplo, isso aqui. Carlos, isso está dentro do Teams? Não. Você pode pedir para abrir isso aqui no SharePoint, que ele vai te mostrar uma página do quê? Ele perguntou, deseja abrir aonde? No navegador, desculpa, eu falei SharePoint, mas é no navegador. Vamos pegar aqui sei lá, vamos pegar um genérico aqui, checklist de eventos. Aqui, ó, eu tenho o Planner, que é uma ferramenta. Vai ficar até difícil fazer essa conexão inteira aqui para vocês, mas eu preciso começar a entender que, olha, dentro do Planner, eu estou fazendo, quando eu estou aqui e invoco algum Planner lá dentro do Teams, foi para fora. Se eu invoco um Planner aqui dentro do Teams, esse Planner, ele também tem a possibilidade, ele vai aparecer aqui dentro do Teams. Só que esse Planner também tem acesso a arquivos que são do SharePoint. Então, se eu estou aqui dentro, por exemplo, eu falo que no aniversariantes aqui, eu quero colocar uma informação e aqui eu quero adicionar um anexo, eu posso adicionar um anexo da equipe. Quando eu abro adicionar um anexo da equipe, aqui ele está me dando um anexo ruim, porque eu zerei algumas equipes. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui um plano que tenha mais informações. Sei lá, esse New Planner aqui deve servir. Esse daqui é um Planner Premium, tá? Só para avisar para vocês. Tá vendo? Ele me traz aqui uma visão de todas as ferramentas que estão dentro da equipe. Então, na hora que eu venho aqui fazer uma visualização de um Planner dentro do Teams, eu estou automaticamente fazendo o quê? Estou buscando e atraindo uma aplicação chamada Planner. Só que dentro da aplicação chamada Planner, se eu quiser conectar isso aqui diretamente ao repositório de dados do SharePoint, que é da página, eu consigo. Na realidade, não é assim, né? Eu busco ele para cá. Eu posso vincular como um atalho essas informações. E aqui, quando eu falo um atalho, é porque não muda muito o cenário, ele não vai copiar o arquivo, não vai fazer nada, é só para facilitar mesmo encontrar. Então, eu posso ter um atalho aqui dentro do Teams, dentro do Planner, que está dentro do Teams, tem um atalho para um arquivo do SharePoint. Então, quando eu venho aqui e falo que eu quero qualquer arquivo desse, por exemplo, eu quero em General, Recodes, eu quero anexar essa gravação aqui. Na hora que eu anexar, ela vai estar disponível aqui, mas eu estou buscando uma informação de onde? Lá de trás, de dentro do Project ou do Planner. Que por trás deles ainda existe o Project. Então, se você pega o Project Online aqui, tá vendo aqui dentro, você ainda tem o PWA, que eu nem vou entrar nele, tá? As informações que você visualiza lá dentro do Planner, na realidade, por trás de tudo isso, elas estão aonde? Elas estão dentro do Project. E tudo isso aqui, olha você vê, eu estou dentro do Drive, que está dentro do SharePoint, que apresenta no Teams, que às vezes está apresentando um Planner, que está dentro de um Project,
e esse arquivo está onde? Está dentro do Project também. Está disponibilizado aqui no Project também. Está lá dentro do Project, que gera para dentro do Planner que está no Teams. Então vamos lá. Terminando aqui, ó. Já entendemos essa parte? Beleza. Vamos continuar entendendo a integração entre as ferramentas, tá, gente? Lembrando, o que sobra para o Teams aqui, então, Carlos? Comunicação, basicamente, tá? Reuniões, conferências, tudo isso. Eu já entendi que o OneDrive está conectado a toda essa estrutura. Mas e se eu quiser pegar também um OneNote? O que eu posso fazer? Eu posso colocar um OneNote aqui dentro? Pode colocar um OneNote. Você pode vir aqui dentro do Teams, por exemplo. A gente hoje, todas as equipes que a gente cria, pode ser até uma equipe aqui, da diretoria, ele cria um notas aqui dentro. Ele tem um notas que eu posso trazer automaticamente aqui dentro. Agora a questão é, quando o notas é gerado, criado dentro desse ambiente, desse ecossistema, ele é um documento à parte? Não. Ele está dentro do Teams? Também não. Eu posso pegar esse documento e falar o seguinte, olha, agora, deixa eu pegar aqui, tentar jogar por aqui. Beleza. O que eu posso fazer? Eu posso virar e falar o seguinte, agora, essa estrutura do Teams, essa estrutura do OneDrive também está disponível dentro do Teams. Mas o OneDrive, ele é um aplicativo à parte? Ele está solto? Não, ele não está. Quando eu entro no OneDrive, está vendo as bibliotecas aqui, todos esses arquivos? Eles não estão soltos. Se eu pegar um bloco aqui qualquer, sei lá, bloco, aqui ó, cadernos. Tá vendo esses cadernos aqui? São os arquivos do Office 365. São os arquivos do OneNote do Office 365. Então, é como se fosse um arquivo do Word, ele fica salvo aqui dentro. Então, você pode até conseguir visualizar ele. Você pode até visualizar esse arquivo dentro do Teams ou pode ver ele por um browser diretamente. Mas esse arquivo, ele está dentro do OneDrive. E se for um arquivo, uma nota ou um OneNote de uma equipe, ele vai estar lá no SharePoint dessa equipe. Então, vai estar no seu OneDrive ou vai estar no SharePoint da equipe. Então, mais uma informação que é apresentada dentro do Teams, mas não é gerenciada lá dentro. Além do OneNote, eu posso ter uma lista também. Eu posso pegar e falar o seguinte, vim aqui dentro do meu Teams, posso vir aqui no mais, falar, eu quero adicionar uma lista aqui dentro. Ele vai deixar eu salvar. Se eu quiser adicionar uma lista existente, ele vai começar a procurar as listas aqui dentro, para eu poder incluir essa lista e ela ficar visual aqui. De que forma ela ficaria visual? Deixa eu pegar meu canal de apresentação, que eu consigo mostrar para vocês. Eu tenho uma lista aqui, que ela está aqui dentro do Teams. Eu estou vendo ela aqui dentro do Teams. Agora, onde essa lista com essas tarefas estão? Mesma coisa. Se eu vim aqui pedir para abrir no navegador, você vai ver que ela está onde? Dentro do SharePoint. Aqui dentro do SharePoint. Se você abrir aqui dentro e pedir para vir conteúdo do site, você vai ver as suas listas aqui dentro. Tá vendo? A lista também é um arquivo que está dentro do SharePoint. Você pode até visualizar ela também aqui dentro do Teams. O que vai ficando cada vez mais organizado aqui? Vocês viram que tudo isso que eu estou colocando aqui, que você consegue visualizar dentro da ferramenta do Teams, eles estão dentro de outras ferramentas da Microsoft. Essa lista que eu estou vendo aqui, ela não saiu do nada, ela está aqui dentro, disponível, mas ela também não saiu do OneDrive. Essa lista, ela sai diretamente do SharePoint. Por que ela sai diretamente do SharePoint? Se você olhar aqui, ó, a biblioteca do OneDrive é essa biblioteca chamada Documentos. Ele está fora dela, então ele está diretamente dentro do SharePoint. Então, mais uma plataforma, mais uma informação que está aqui. E aqui no meio está quem? Está o nosso saudoso, que foi servindo de repositório, que ele carrega um repositório do OneDrive, que ele carrega algumas listas do SharePoint, que ele carrega os blocos de notas do OneNote, que ele traz aqui dentro os projetos do Planner, que estão, por sua vez, se for um Planner Premium, estão dentro do Project. E aí, você vai começando a depois ver a possibilidade de você trazer mais documentos aqui para dentro, mais arquivos. Por exemplo, se eu venho aqui, igual eu falei para vocês, e falo que eu quero adicionar um anexo, e eu falo da equipe, ele vai me mostrar todos os arquivos que estão nessa estrutura dessa equipe. Tudo isso está aqui dentro. Então, quando eu estou nesse desenho aqui, caso o Planner ou qualquer um dos dois do Project precise de um arquivo, aonde ele vai buscar? Nesse mesmo repertório desse site que a gente tinha comentado aqui. Ele vai puxar o repertório daqui para dentro do site do OneDrive. Então, os arquivos que estão aparecendo aqui dentro,
que por sua vez depois voltam para dentro do Teams, eles ainda estão nesse mesmo repositório aqui do OneDrive que está dentro do SharePoint. Então o Teams ele é um hub, em contrapartida o SharePoint é um repositório cada vez maior. Então a gente também trouxe a lista. O OneDrive a gente trouxe, o OneNote a gente trouxe, o Planner a gente acabou de falar. Agora, e o Power Automate? E se eu quiser usar alguma coisa no Power Automate? Assim como o Teams, que é um hub de conexão entre as outras plataformas, o Power Automate também ele é um hub. Vou pegar uma automação aqui que eu tenho orgulho de ter feito ela. Quando eu pego o Power Automate, ele vai buscar informação de qualquer lugar que eu precisar. Ele vai buscar informação de uma lista, de um SharePoint, de um OneDrive. Aqui era uma conexão com uma IA, tá? Daquelas que eu já ensinei para vocês. Mas aqui dentro, eu posso vir aqui e falar o seguinte, eu quero, sei lá, colocar mais um campo aqui. Peraí, deixa eu voltar, pedir para editar essa automação. Aqui, ó. Se eu quiser mexer com ele, ele pode trazer Forms, Excel. Deixa eu colocar uns aqui que estão na tela. Tá vendo? Ele pode pegar informações de... Vou colocar a automação aqui do lado para poder ficar mais fácil de ver. Se eu quiser trazer alguma informação para dentro do Automate, o Automate ele vai estar aqui no centro, junto com o Teams. Não tem como deixar ele em outro lugar, porque ele vai sair buscando informação de praticamente todas as ferramentas, só que a diferença é que com ele é quase um círculo vicioso. Ele vai pegando, por exemplo, eu tenho uma informação aqui do Teams, eu posso jogar para dentro dele, e de dentro dele eu posso pegar essa informação e jogar para dentro de uma outra plataforma, e assim ele pode ir girando aqui dentro. Então ele é uma ferramenta muito, muito robusta mesmo, muito boa, mas é uma ferramenta que carece também de um bom planejamento para usar ela, tá? E você entender, eu quero fazer o quê? Eu quero pegar um arquivo que está dentro... Toda vez que alguém atualizar um arquivo meu que está dentro do SharePoint, eu quero que ele me avise e mande por e-mail. O Automate vai trazer. Eu quero que toda vez que acontecer alguma coisa com um arquivo meu, o Automate manda uma mensagem no Teams de uma pessoa. Ok. Eu quero que toda vez que alguém responda um formulário, a informação também está para fazer aqui dentro. E aí a gente vem também com a questão do formulário. Tudo que eu te mostrar aqui, ele pode estar aqui dentro do Teams, porque o Teams ele vai ter nesse hub. Mas se eu for fazendo isso, vai ficando cada vez mais difícil. Então, eu vou começar a conectar em outras áreas que as plataformas também estão integradas a elas.